Agora foi. Gravando. Então, vamos começar lá. Boa noite novamente, pessoal, todo mundo retornando aí. Agora, no nosso segundo momento, a gente vai ter a apresentação do professor e do psicólogo Matheus Silva Prenazzi, que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, e mestrando no programa de graduação em Psicologia da universidade. Membro associado do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e do Grupo de Estudo, Aplicação e Pesquisa em Avaliação Psicológica da Universidade Federal, UFRGS. Atua na prática e supervisão de casos de avaliação psicológica e desenvolve pesquisas relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente sobre o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Matheus, seja bem-vindo. Pode iniciar aí. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, né? É um prazer estar aqui, né? Eu queria agradecer o convite, assim, né? Eu falo que uma das minhas grandes paixões é dar aula, né? E poder falar sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, falar sobre o autismo, principalmente acho que nesse mês, assim, é bem marcante. E a gente está nesse movimento, né? Eu, a Mônia, que é minha orientadora do mestrado, e assim, eu até coloquei um slide aqui do meu currículo, mas já falaram, então irei pulá-lo. Mas só para contextualizar, assim, também, que o meu projeto de mestrado, ele é voltado para o autismo, né? Então a gente está já fazendo uma propaganda, porque futuramente eu vou precisar coletar dados. Então eu estou adaptando um instrumento que é respondido por profissionais para avaliação do autismo em diversas faixas etárias. Assim, né? A gente tem vários instrumentos, vários não, mas alguns instrumentos voltados para criança, né, adolescentes, mas para o adulto, por exemplo, a gente tem poucos. Então, a ideia é que esse instrumento seja bem abrangente, né? Agora, esse movimento de avaliação do transtorno do espectro autista em adultos, né, ele está acontecendo muito mais do que antes. Pessoas que passaram a vida inteira sem diagnóstico, né, passaram a adolescência, agora estão entrando na vida adulta, enfim. E eu acho que é importante a gente poder contribuir, né? Então, eu trabalho especialmente com autismo no mestrado, principalmente voltado para avaliação psicológica, que é um pouco o que eu vou falar, que é o tema da minha palestra. Assim. Então, eu gosto muito desse título, né, de o que dizer para um cuidador que se preocupa com os sinais do autismo. Assim. Então, o que você pode dizer para ele a respeito dos sinais, dos sintomas, coisas que você observa, a forma como você dá a notícia, né, no final eu vou trazer um pouco sobre isso, e vou trazer também a questão, então, o meu foco vai ser a questão da importância da avaliação precoce e longitudinal do autismo. Então, né, por que a gente é essencial, além de uma avaliação, né, pontual, em casos de suspeita, principalmente, um acompanhamento longitudinal. Então, a ideia da minha palestra hoje, da minha fala aqui, é essa. Aí eu vou pular meu currículo, né, já falaram. Então, assim, dia 2 de abril, né, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então, super importante reforçar isso várias e várias vezes, né, que a gente tem um dia, mas que também é muito importante que a gente pense sobre as pessoas com autismo ou com qualquer outro diagnóstico todos os dias, né, isso é bem importante para pensar em diversos fatores, né, muito para além da avaliação. Então, eu começo a minha fala trazendo exatamente isso. Assim, a avaliação psicológica e a avaliação com outros profissionais, ela é muito importante. Mas o diagnóstico pelo diagnóstico não nos interessa muito. Assim, é preciso que a gente tenha, né, tanto a questão da avaliação quanto da intervenção. Então, que a gente possa encaminhar os pacientes para a rede, né, para outros profissionais, para a gente conseguir que essa pessoa, né, se desenvolva e tenha autonomia durante a vida. Então, para começar, assim, né, eu perdi um pouco o início da fala da Tereza, da Dani, do Bruno, enfim, mas eu vou falar um pouco assim sobre o que é o autismo. Então, a gente tem dois, eu não vou me ater muito a isso, porque senão eu ficaria aqui horas falando, mas a gente tem dois critérios principais para avaliação do autismo, segundo os manuais diagnósticos, que é o critério A,
principalmente, né, no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a gente tem o critério A, que está relacionado à interação social. Então, né, as interações interpessoais, a questão socioemocional. Então, para a pessoa se enquadrar nestes critérios, né, para ser diagnosticada com autismo, ela tem que preencher esse critério. E aí isso daqui está relacionado, né, às dificuldades de comunicação verbal, de comunicação não verbal e da questão de compreender realmente as sutilezas do diálogo, né? A gente entender as expressões faciais, a gente conseguir realmente estabelecer um diálogo e manter ele ali com a pessoa. O critério B são os padrões restritos e repetitivos do comportamento e a questão, né, que é a questão de um interesse muito restrito por um tema, ou a questão das estereotipias, né, que são os movimentos ditos sem função, né, e aí eu falo ditos sem função porque tem alguns estudos que já têm mostrado que ele, inclusive, é um preditor, assim, né, ele auxilia nos processos de regulação da pessoa, então, né, alguns movimentos estereotipados ajudam a pessoa a se regular em momentos de estresse, né, ou em momentos que ela tem que lidar com muitos estímulos, porque o critério B também está relacionado à questão da hiper ou hipossensibilidade. Então, né, a pessoa que é muito sensível ao som ou que é pouco sensível ao som, muito sensível à dor, né, hipersensível à dor ou hipossensível à dor, então ela tem um limiar muito alto de tolerância à dor, por exemplo. E isso tudo é avaliado quando a gente está fazendo uma avaliação, no meu caso psicológica, porque eu sou psicólogo, voltado para essas questões. E aí, qual que é a grande questão, assim, né? A CID-11, a gente, que é onde tem a classificação internacional, né, das doenças, enfim, dos transtornos, ela adotou, agora na CID-11, que é a atual, que está em vigor, o termo de transtorno do espectro autista, porque antes, na CID-10, a gente tinha vários subdomínios do autismo. Então, tinham vários tipos de autismo. Hoje em dia, a gente já entende o autismo como um espectro, e a CID-11 adotou isso. Só que a CID-11, ela tem uma grande questão que são esses especificadores. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas ela tem vários especificadores no processo de avaliação. Então, você vai avaliar um indivíduo, se você estiver seguindo a CID-11, por exemplo, né, principalmente médicos, esses profissionais costumam utilizar a CID, e aí você tem que especificar. Então, por exemplo, você deu o diagnóstico de autismo para alguém, né? E aí você vai especificar se ele tem um TEA com deficiência intelectual, um TEA sem deficiência intelectual, um TEA com linguagem funcional, sem linguagem funcional. Então, isso tudo você tem que especificar. Já o DSM, ele tem outros tipos de especificadores. Então, você vai diagnosticar a pessoa, né? Dar o seu diagnóstico só com transtorno do espectro autista. E aí, a questão, que eu não sei, né, o quão contato vocês têm com o autismo, mas em 2022, né, até 2021, a gente tinha o DSM-5 e agora a gente tem o DSM-5 revisado. Ele é muito utilizado por psicólogos, né? E aí o que que mudou, assim, né? Teve até uma grande polêmica que eu falei outro dia, porque agora eles mudaram. Antes a pessoa precisava preencher 2 critérios, do critério A, que eu falei para vocês, que é o prejuízo na comunicação e interação social, e agora eles mudaram para preencher todos os critérios. E aí um dos caras responsáveis por essa mudança no DSM disse que é para evitar sobrediagnósticos, né? E isso deu uma certa polêmica na área, porque as pessoas, principalmente pessoas com autismo, disseram do tipo, não, isso não faz sentido. Às vezes as pessoas com transtorno do espectro autista são muito plurais e são muito adaptativas em algumas situações em que elas têm que ser, né? Quando elas passam a vida inteira sem um diagnóstico, por exemplo. Então, é bem importante esse debate. Agora, né, eles vão continuar com esse todo, porque a alteração já foi feita. Então, isso vai repercutir no futuro. Eu entendo que todo transtorno do neurodesenvolvimento, o DSM é um processo eterno de construção, então acho que eles talvez revisem isso na próxima edição, mas é algo que está posto, assim. Então, agora, atualmente, no DSM-5 revisado, a pessoa tem que preencher todos os critérios do critério A para se enquadrar no transtorno do espectro autista. E aí, aqui, eu trago essa grande questão
que é para a gente pensar sobre o que é avaliar e o que é lidar com uma pessoa com autismo. Eu peguei uma parte da fala do Bruno, em que ele falava da questão de apoiar as famílias, né? Não somente a pessoa com autismo. E isso é muito importante, porque se a gente for ver, né, esse slide está em inglês, mas ele traz a questão que a pessoa com autismo ela está no meio, mas a gente tem várias outras coisas, né, outras pessoas, outras instituições que que estão ali relacionadas com ela de certa forma. Então a gente tem a questão da família, dos parceiros, né, que seria o ambiente familiar. A gente tem a questão tanto da educação quanto do ambiente de trabalho, que está relacionado, né, aos professores, aos empregadores das pessoas, aos pares. Então tudo isso é bem importante de ser pontuado. E, para além disso, a gente tem a política, né, e a cultura. E isso tudo baseado numa inserção na comunidade. Então, se a gente pensa numa pessoa com autismo, a gente tem, por exemplo, psiquiatras, neurologistas, psicólogos clínicos, todos esses participando, por exemplo, de uma avaliação do diagnóstico ou da questão do tratamento de comorbidades, né, que são condições ou de transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos mentais, ou até de características mais físicas e biológicas associadas à condição do autismo. A questão né, e aí a gente pode pensar numa infinidade de pessoas que trabalham com pessoas com autismo. Então, eu sempre trago esse slide para mostrar isso, assim, que quando você está falando de uma pessoa com autismo, você não está falando só dela, assim, você está falando desde a pessoa que pensa em leis e organiza a forma como as coisas se dão na sociedade, até os professores dessas pessoas, os empregadores dessas pessoas, porque não basta, por exemplo, você falar assim, vou contratar uma pessoa com autismo, mas você não pensar no ambiente de trabalho, se ele vai ser inclusivo, se ele vai ter muito barulho, como que a pessoa vai lidar com isso. Na escola também, não adianta você falar assim, vamos incluir as pessoas com autismo, ou pessoas, enfim, com TDAH, deficiência intelectual, mas deixar elas fazendo atividades outras que não acompanham na classe. Então, isso não é inclusão. Então, é preciso pensar realmente em todas essas questões que perpassam quando você está fazendo avaliação, intervenção, quando você convive, quando você... Enfim, pensar sobre o transtorno do espectro autista é pensar sobre todas essas pessoas que estão em volta. E aí aqui, né, eu trago um dado novo também, que agora não é tão novo mais, porque ele bombou nas redes sociais, que é a questão da prevalência do autismo. No Brasil, a gente não tem estudos epidemiológicos, né, eles são escassos, então tem uma questão relacionada à falta de estudos mesmo, né? A gente tenta, né? Mas os estudos são muito diversos, quando acontecem, eles são muito caros de serem feitos, e a gente não tem tanto investimento assim, então acaba que não acontece. Mas nos Estados Unidos, até 2021, eles tinham lançado que uma em cada 44 pessoas tinha autismo. Agora, eles mudaram, né, esse ano, né, que até 2020, eles lançaram um dado agora, uma em cada 36 pessoas tem autismo. E aí, né, a gente escuta por aí falando assim, mas agora todo mundo tem autismo, vira moda. Mas o que será? As pessoas estão usando algum medicamento, alguma alimentação? E não, assim, né? A gente sabe que antes as pessoas ou ficavam trancafiadas em casa, ou passaram a vida inteira sem o diagnóstico e estão procurando agora. Então, a gente sabe, né, a prevalência aumentou muito. Assim. Então, né, desde 2000, se você pegar o ano 2000 como base, o autismo teve um aumento na prevalência de 417%. Então, uma prevalência muito alta. Mas a gente tem vários fatores que podem explicar. Então, por exemplo, essa questão do conceito mais amplo. Então, quando a gente adotou a noção de espectro, isso aumentou a questão da forma como as pessoas se apresentam, né? Dos critérios diagnósticos. Antes eles eram muito categóricos, então a pessoa tem que preencher isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Hoje em dia a gente entende o autismo como um espectro, e não um espectro em linha reta, mas um espectro em habilidades. E é isso que a gente tem que pensar. Então, isso pode ter contribuído para a noção e para o aumento de mais pessoas diagnosticadas.
a questão de profissionais clínicos com mais consciência sobre essas manifestações. Então, a gente tem diariamente milhões de revistas, né, de artigos científicos publicados sobre o autismo, tanto nacional quanto internacional. Então, as pessoas têm lido mais, né? A gente tem muitos livros agora, livros muito atualizados. A gente tem campanhas sendo realizadas e associações como a Aspas, né, difundindo conhecimento, o que é muito importante. A questão da melhora nos serviços de atendimento, né? A gente caminha a passos de tartaruga às vezes, mas a gente está melhorando e fazendo o que pode, assim. A detecção de casos de TEA sem deficiência intelectual. Então, assim, antes o diagnóstico do transtorno do espectro autista e de outros transtornos do neurodesenvolvimento, quando ele chega para o psicólogo, geralmente é porque os profissionais que atenderam antes têm dúvidas, assim. Quando o caso é muito evidente, ele não chega para o consultório de um psicólogo, por exemplo, para fazer avaliação. Então, casos de TEA sem deficiência intelectual geralmente chegam muito para o consultório, por exemplo, porque a pessoa fica, mas será que é autismo? Ele tem isso, mas não tem aquilo, não consigo identificar, então vamos encaminhar para uma avaliação. E a questão de pessoas anteriormente diagnosticadas com deficiência intelectual e transtorno de aprendizagem. Então, é comum uma pessoa, por exemplo, ser diagnosticada com várias coisas antes de ser diagnosticada com autismo, ou ser, no passado, diagnosticada com deficiência intelectual, e aí começa a ler, ou começa a ter contato com outros profissionais, e as pessoas falam, gente, mas não faz sentido. E aí encaminha para avaliação, descobre que não era uma deficiência intelectual, ou um transtorno de aprendizagem, ou uma questão de transtorno, que inclusive acho que vai ser tema de uma palestra amanhã, que é a questão do transtorno motor da fala. Então, isso tudo pode ser um indicativo de que, né, passou como autismo ou, né, não passou como autismo, nem levantaram a hipótese, foi diagnosticada com outra coisa. Mas se a gente for pensar que 1 em cada 36 pessoas tem autismo, os estudos mostram que, por exemplo, 43% das crianças com TEA recebem uma avaliação do desenvolvimento até os 3 anos de idade, por exemplo. Então, isso é um indicativo de que muito poucas pessoas têm sido disponibilizadas, né? Tipo assim, tem a disponibilidade conseguem acessar a questão da avaliação. E, né, essa questão de por que algumas barreiras acontecem, que é o que eu vou falar em seguida, está relacionada a essa apresentação heterogênea do transtorno. Então, isso é muito difícil, assim, em alguns casos você realmente fica em dúvida e você vai precisar procurar outros profissionais ou acompanhar a pessoa, por exemplo, no caso de pessoas com autismo na vida adulta ou na adolescência. Você pode, por exemplo, sei lá, sair com a pessoa do consultório para ver a forma como ela se comporta, né? E aí, no caso de adolescentes, com autorização dos pais, mas isso é importante, assim, você entender como que a pessoa age. Porque a gente sempre fala que o contexto clínico, ele tá você com a pessoa ali, né? Então, talvez ele não seja tão evidente, tão transparente. Às vezes a pessoa já teve comportamentos de camuflagem muito evidentes, mas enfim. E aí, né, os estudos têm mostrado que os sinais precoces de autismo, ele às vezes, eles são detectados cedo, né? Na maioria das vezes eles são detectados cedo, e eles aparecem geralmente entre o 12º mês, né, 1 ano de idade, e os 18 meses. Mas mesmo assim, com os sintomas aparecendo muito cedo, a idade média de detecção geralmente é 3, 4 anos, com boas estimativas. No Brasil, geralmente 5, 6, 7 às vezes. Então, assim, a gente sabe que os sinais começam cedo, a gente tem estudos com isso, mas a gente não tem pessoas sendo diagnosticadas de forma precoce. E quais que são as barreiras, assim, né, que impedem, dificultam a detecção precoce do autismo? Então, o tempo, né, geralmente os serviços públicos de saúde não têm tempo para fazer uma avaliação completa, principalmente quando se trabalha em equipe multidisciplinar, então isso é um agravante muito grande, porque uma avaliação bem feita não é uma avaliação de 15 minutos dentro de um consultório, né, ela geralmente envolve várias sessões. Eu, no caso, por exemplo, uma avaliação de transtorno do espectro autista, de suspeita de transtorno do espectro autista, leva 8, 10 sessões. Então, é importante que se faça uma avaliação abrangente, com vários informantes, coletando vários dados, observando o comportamento em diversos contextos, analisando vídeos, tudo que demanda muito tempo. A falta de conhecimento, né, de como as pessoas com autismo se apresentam,
A falta de interesse ou oportunidade de formação continuada, então a gente sabe que, por exemplo, no caso de professores, né, ou não é lhes dada a oportunidade, ou eles têm que trabalhar 2 turnos, e aí a última coisa que você vai fazer é querer assistir a aula quando você chega em casa. Então isso impacta realmente na questão da detecção, mas não é uma culpa da pessoa, é uma culpa da estrutura, né. A falta de investimento na educação continuada, e a questão do estigma social. Então, assim, a gente sabe que, às vezes, igual a Dani falou, né, o transtorno do espectro autista ainda é uma questão que, né, causa muito, tem muitos preconceitos, tem muitas desinformações, e isso causa um estigma, assim, e isso impacta na questão da dificuldade da detecção precoce, porque às vezes os profissionais ficam até receosos de falar com a família, por exemplo. A falta de conhecimento dos pais, então, né, às vezes, era muito comum, hoje em dia a gente tem mudado essa política, mas antigamente cada criança tem seu tempo, ele tem 3 anos e não está falando, mas daqui a pouco ele aprende, né, fulano de tal falou com 4 anos. Então, essa falta de conhecimento sobre possíveis transtornos, não só sobre o autismo, pode impactar e ser uma barreira para a detecção precoce. A questão da falta ou inadequação dos instrumentos, então a gente tem uma carência de instrumentos no Brasil, né, e esse foi uma das justificativas para o meu projeto de mestrado, que é adaptar um instrumento para avaliação de autismo no Brasil, ou uma inadequação. Não cobre essa faixa etária, ou a amostra é de comportamentos de indivíduos com autismo nos Estados Unidos. Então, isso tudo vai impactando a forma como a gente faz a avaliação. E os guidelines? Porque a gente sabe que tem vários guidelines na internet, né? Se você pesquisar sobre as orientações para avaliação, cada um vai te falar de um jeito, porque como é uma heterogeneidade de apresentações do transtorno, é muito difícil você falar, você tem que avaliar isso, isso, isso e isso, e aí você vai conseguir chegar no diagnóstico. Às vezes não. Então, assim, é muito difícil você estabelecer como se fazer o processo de avaliação. A questão das condições comórbidas, então, por exemplo, TEA e deficiência intelectual, ou uma coisa que é muito comum, pessoas com altas habilidades serem, né, pensando que as altas habilidades não é uma comorbidade, porque ela não é considerada um transtorno. Mas, por exemplo, é muito comum pessoas com altas habilidades e superdotação serem diagnosticadas com autismo e vice-versa. Então, isso é uma condição que dificulta ali. Às vezes o clínico não consegue chegar não consegue perceber essa diferença, ou a equipe multidisciplinar. A questão de apresentações mais leves do TEA, né, então pessoas nível 1 de suporte com cognitivo preservado, tendem a passar a vida sem o diagnóstico. E a questão de alguns profissionais optarem por o diagnóstico, então, ficou na dúvida, mas vamos dar o diagnóstico aqui, ao invés de encaminhar para uma avaliação mais abrangente. Isso acontece também, e isso é uma barreira para a identificação, no sentido de que a pessoa pode não ter e ser diagnosticada ali, ou não ser diagnosticada, né? O clínico pode optar por, não, tá tudo bem, esse menino vai conseguir se adaptar ali. E aí não dar o diagnóstico, e essa pessoa a longo prazo vai ter muitas dificuldades na vida. A questão dos níveis cognitivos e de linguagem, então, a gente sabe que às vezes é difícil fazer avaliação de crianças, por exemplo, não verbais, e de crianças que não aderem à testagem, por exemplo, né, que é a questão de utilizar instrumentos durante o processo de avaliação, e aí cabe o clínico se reinventar e utilizar da observação do comportamento, de todas as outras fontes que ele tem para poder fazer uma avaliação. A questão das listas de espera, né, do serviço público, da universidade, né, dar conta de todas as pessoas, e uma rejeição das preocupações dos pais e cuidadores, né? Então é muito comum também ouvirmos de profissionais da saúde do tipo, mãe, não, você está muito ansiosa, né? Ele vai falar, não, né? Ele vai andar, enfim, essa questão do realmente o profissional desconsiderar os pais. E aí, pensando na questão da importância, assim, por que é importante a detecção precoce? Aqui, o que a gente está vendo nessa tela são as questões do cérebro, das sinapses que se formam ao longo da vida. Então, a gente sabe que nos primeiros anos de vida, né, até os 3, 4, 5 anos, a gente tem, né, o cérebro a todo vapor, a criança aprendendo muito. Então,
nessa idade, as intervenções que são ditas precoces, geralmente até os 6 anos ali, elas têm muito potencial de mudança, porque as formações, elas estão sendo feitas. Então, o cérebro está a todo vapor. Pensa, uma criança de 1 ano, ela está aprendendo a falar, a andar, a se locomover. Então, ela está aprendendo várias coisas num período muito curto de tempo. E isso é muito importante, né, de se diagnosticar precoce para que a gente possa intervir, porque a longo prazo, por exemplo, aos 6 anos, mais ou menos, a gente tem uma coisa que a gente chama de poda. Então, essa poda acontece, né, em vários momentos da vida, mas ela acontece, por exemplo, aos 5, 6 anos, e ela tira, né, desfaz habilidades que a pessoa não está usando ali. Então, quando você detecta o autismo de forma precoce, você vai intervir nos comportamentos que a criança não adquiriu ali e que ela tem potencial para adquirir, para que ela possa, né, quando chegar nessa poda, ela ter aquela habilidade preservada e que aquilo continue ao longo da vida se aprimorando. Não é que intervenções depois dos 6 anos sejam ineficazes, elas são maravilhosas. O que eu estou dizendo aqui é que até os 5, 6 anos o cérebro está assim, a todo vapor. E é o melhor momento para se detectar. E aí é o que eu disse, a gente tem um empecilho. Pessoas sendo diagnosticadas aos 6, 7 anos, né, quando os sinais já apareceram há muito tempo, sendo que a intervenção ela tem um potencial gigantesco no início da vida. E aí eu trouxe aqui, né? O cérebro cria muito mais do que precisa, aí nos 2, 3 anos o cérebro tem o dobro de sinapses do que terá na idade adulta, por exemplo, e as conexões excedentes elas são eliminadas ao longo da infância, na adolescência também, mas a adolescência ela está relacionada mais a outras funções cognitivas, que é chamado de poda neural, assim, ou neuronal. E outras coisas que são importantes para a questão da detecção precoce. Então, quando você detecta precocemente o transtorno do espectro autista, você consegue aumentar as oportunidades de desenvolvimento da criança. Então, você vai melhorar o prognóstico dela e você vai trazer mais benefícios para ela. Então, a ideia é que a pessoa, por exemplo, eu detectei uma criança com autismo, né, dei o diagnóstico para ela quando ela tinha 2 anos e meio, por exemplo. E eu vi que ela tem muitas questões sensoriais e comportamentais. Então, eu vou encaminhá-la para um psicólogo e para um terapeuta ocupacional. Geralmente, um fonoaudiólogo também, enfim, são diversos profissionais trabalhando em equipe. Mas a grande questão é essa, assim, você vai conseguir melhorar o prognóstico, porque ela vai adquirir muito mais habilidades ali naquele curto período de tempo. A questão de ajudar a reduzir comportamentos difíceis, então, se a gente orienta os pais desde o início, orienta a família, a gente consegue intervir, isso tudo vai impactar quando os comportamentos difíceis, né, de manejar, aparecerem. A questão da melhora nos desfechos a longo prazo, então essa questão do prognóstico, né, intervenção precoce, a questão da plasticidade cerebral, que eu falei, né, essa questão da quantidade de sinapses se formando na infância, a questão da redução de intervenções mais caras e dispendiosas, então, a gente entende que o autismo não é um transtorno que a pessoa vai perdendo habilidades. Mas se você não intervém na dificuldade dela desde o início da vida, a ideia é que mais para frente ela vai ter muitos prejuízos. E esses prejuízos vão, né, se impactando ali, e a gente sabe que as funções cognitivas, cerebrais, elas vão é, tendo prejuízos, né, ao longo vão se impactando ali de certa forma, e aí, com certeza, as intervenções vão ficar mais caras, dispendiosas, uma questão, né, de uma necessidade de mais horas, por exemplo, de intervenção para ter o mesmo potencial que teria na detecção precoce, e a questão de aumentar a qualidade de vida, tanto das crianças com autismo, né, eu falo muito de crianças porque é o público que eu trabalho, mas, né, pensando em detecção precoce, é no início da vida. E a questão de melhorar a família, assim, né, as informações que podem ser dadas, a busca, né? Então, por exemplo, já ouvi relatos de mães que foram a 3, 4 pediatras e todos falando, não, essa criança está saudável, né? Tá tudo bem, né? Não que o transtorno do espectro autista a pessoa não seja saudável, mas assim, tá tudo conforme, né? Ela tá adquirindo os marcos, ela vai falar. E aí a mãe, tipo assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada.
ela não está adquirindo as habilidades que ela precisava. E aí levou para uma avaliação psicológica e depois para uma avaliação multidisciplinar e a criança foi diagnosticada, sendo que a mãe já percebeu logo nos primeiros anos de vida e demorou muito tempo para a criança receber um diagnóstico. A questão de promover o desenvolvimento de habilidades e comportamentos, né, que torna as crianças mais independentes e autônomas no futuro. Então, a questão da independência, né, de poderem realizar as atividades delas, saberem realizar atividades de vida diária, por exemplo, né, que envolvem tomar banho, amarrar o cadastro, vestir uma roupa, mas a questão da autonomia também, que é poder escolher, né, que muitas vezes, né, não é dada nem esta oportunidade. E a questão de ajudar os cuidadores no estabelecimento e organização de planos de intervenção. A questão do atendimento multiprofissional, né, que é super importante, eu vou falar mais para frente, e a questão de disponibilizar para a pessoa acesso a medicamentos e nutrientes que ela precisa, né, ao longo da vida. Então, né, a gente tem um estudo, né, que mostra que no acompanhamento de 2 a 3 anos de um ensaio clínico, as crianças que receberam tratamento intensivo precoce, baseado no método que a gente chama de método Denver, e aí eu acho que ele tem algumas semelhanças com a análise aplicada do comportamento, né, para o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. E aí eles perceberam, né, que as crianças que receberam tratamento intensivo de forma precoce, elas experimentaram ganhos funcionais e precisaram de menos serviços no futuro do que aqueles que receberam tratamento como de costume, assim, né, que é uma questão muito do sistema de saúde. Então, era um tratamento multidisciplinar ali, mas não de muitas horas, e nesse que eles receberam tratamento intensivo precoce, as crianças adquiriram muito mais habilidades. E aí, né, quais os sinais e sintomas precoces do TEA e quando que é possível percebê-los? Então, eu gosto muito desse gráfico, né, essa imagem de um artigo que mostra que os sinais prodômicos, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, mas são sinais que, né, mostram alguma coisa, podem estar relacionados ao transtorno e aparecem pré-apresentação no quadro. Eles estão presentes desde os primeiros meses de vida. Então, assim, a questão da diferença motora, a questão, né, da atipicidade da atenção visual, a questão, né, da preocupação dos pais. Isso geralmente é relatado em crianças que são diagnosticadas com autismo posteriormente, desde os 6 meses, do 0 aos 6 meses. Então, essa dificuldade com a atenção, essa dificuldade, né, a preocupação dos pais, a questão do desenvolvimento motor, né, dos marcos do desenvolvimento motor. E dos 6 aos 12 meses, tem, por exemplo, um reduzido apontar, balbuciar, né, responder ao nome, a questão de compartilhar afeto, a questão do impacto da atenção compartilhada, né, que é aquela questão do tipo, eu aponto, e aí quando eu aponto para alguma coisa, eu olho para a pessoa que eu quero que veja aquilo que eu estou apontando e olho para o objeto que eu estou apontando, para ver se realmente a pessoa está acompanhando ali o que eu estou dizendo. A questão do contato visual, então, é muito comum a gente ouvir, né? A pessoa com autismo não olha no olho. Olha, eles têm podem apresentar um prejuízo na modulação do olhar. Então, por exemplo, eles podem, né, não olhar realmente no olho, como podem olhar muito pouco, né, menos que as pessoas comparadas à idade dele com desenvolvimento típico, ou podem olhar demais, por exemplo, e não ter essa questão de modular o olhar. A questão da reatividade emocional. Então, isso tudo, se a gente for pensar, aparece desde os 0 meses de vida, desde o nascimento, até os 12 meses. O que eles chamam nesse artigo de sintomas claros do autismo aparece a partir do 12º mês, que aí é as dificuldades na comunicação social, né, o atraso no desenvolvimento da linguagem, o uso repetitivo de objetos, né, as questões sensoriais, a questão da atipicidade motora. Então, tudo isso aparece aos 12 meses de idade. Então, se vocês perceberem aqui, né, aqui, no 12º mês, é quando as crianças começam a apresentar sinais claros. E nesse artigo eles mostram que aqui é a idade média do diagnóstico das crianças.
Então, se eu for pensar com 54 meses. Então, elas apresentam sinais claros desde muito cedo e são diagnosticadas muito tarde. Aqui, eu trouxe um artigo, né, um print de uma imagem de um artigo para vocês, para mostrar que também, desde muito cedo, é possível perceber os sinais e sintomas do autismo. Aqui, o que eles têm é uma questão com... Eles fizeram um estudo longitudinal, então eles avaliaram as crianças dos 6 meses até os 36 meses, e eles dividem no artigo 3 grupos, que são as crianças com desenvolvimento típico, as crianças com o que eles chamam de TEA tardio, que é quando você tem a regressão das habilidades. Então, assim, quando a criança está desenvolvendo ali, né, adquiriu habilidades de comunicação, adquiriu habilidades de interação social, e em um determinado momento ela começa a perder essas habilidades, como se ela desaprendesse a falar. E aí, como se ela desaprendesse a interagir socialmente, por exemplo. E isso pode não acontecer só com a questão da interação social e da fala. Pode acontecer, por exemplo, com um aumento da seletividade alimentar muito acentuado, assim, que não tem uma explicação. E isso é um indicativo de regressão das habilidades. E aí eles chamam isso de TEA tardio. E o TEA precoce, que são crianças que desde muito cedo já começaram a apresentar sinais de autismo e foram diagnosticadas posteriormente. Então, se a gente for ver aqui, os sinais, eles começam, né? E aí é que as linhas, as pontilhadas de cima, são as crianças com desenvolvimento típico. As crianças com pontilhado de baixo são as crianças que tiveram TEA tardio, que foram, né, tiveram a regressão da linguagem, das habilidades, e as de baixo são as que tiveram TEA precoce. Então, vocês conseguem ver que desde muito cedo, você consegue ver a distinção das habilidades. Então, por exemplo, aqui nas habilidades de linguagem expressiva, as crianças com TEA tardio começam muito junto com as crianças com desenvolvimento típico, mas as crianças com TEA precoce, elas já apresentavam prejuízo desde o início da vida. Então, esses déficits, eles conseguem ser detectados, só que muitas vezes eles são muito sutis, e eles passam despercebidos por pais, por cuidadores, e daí a importância de se utilizar instrumentos para o acompanhamento longitudinal, que era um dos pontos que eu queria chegar hoje, que é muito importante avaliar as crianças periodicamente, né, principalmente aquelas com maior risco para desenvolver o transtorno. Então, crianças que têm um irmão com autismo, crianças que têm pais com autismo. Então, é muito importante que se faça o acompanhamento longitudinal para, né, verificar o desenvolvimento da criança e verificar possíveis indicativos, sinais e sintomas do transtorno. Então, é isso que eu queria trazer, assim, um pouco dessa questão. Aqui tem alguns marcos, então, por exemplo, quais são os sinais? Essa questão de não sorrir, né, ou ter outras expressões faciais aos 6 meses de idade ou depois disso. A questão de não compartilhar sons, né, que é o sentido de realmente compartilhar com a outra pessoa, sons, sorrisos, expressões faciais aos 9 meses, por exemplo, é um indicativo de atraso no desenvolvimento que pode estar relacionado à alteia. A questão de não balbuciar aos 12 meses, né? Não balbuciar é uma grande questão. A questão de não ter comportamentos de troca de turno, né? Que é entender que, por exemplo, quando eu estou tendo interações sociais ou jogando algum jogo, eu tenho a minha vez e você tem a sua vez. Isso é troca de turno. Ter um atraso significativo na fala. Então, por exemplo, não falar nenhuma palavra aos 16 meses, ou nenhuma frase com intenção comunicativa, né, com sentido, aos 24 meses. A questão da perda de habilidades. Então, se a criança está perdendo habilidades, você consegue perceber ali, isso é importante de encaminhar para um processo de avaliação. E aí é muito importante dizer que a perda de habilidades, ela não acontece do nada. Ela é percebida geralmente do nada. Então, os pais costumam relatar, mas ele amanheceu um dia e não estava falando mais nada. Mas não, assim, a criança adquire uma quantidade de palavras ao longo do desenvolvimento. E aí ela vai perdendo sutilmente, só que a gente acaba não percebendo, porque a criança está se comunicando ali. E aí a perda fica progressiva, de repente ela para de falar, em algumas situações. Ou a questão de nenhuma resposta ao nome aos 12 meses, por exemplo. A questão da imitação, que é muito importante, então, comportamentos de imitação. Não imitar está muito relacionado, né, a um prejuízo relacionado ao transtorno do espectro autista.
A questão de não parecer que está conversando com você ali, ou a pessoa está focada em outra coisa. Pode acontecer, por exemplo, a mãe está amamentando e a criança não faz um contato visual, né, esperado para a idade ali, ela costuma estar olhando para o nada, né, parece estar meio desligada. A questão de entender instruções simples, porque a gente sabe que o prejuízo em algumas crianças com transtorno do espectro autista está relacionado à comunicação em linguagem tanto expressiva, então a dificuldade na fala, em expressar, em ter comportamentos não verbais, quanto a questão da comunicação em linguagem receptiva. Então, essa questão de não atender pelo nome, a questão de não seguir instruções simples, né, por volta de 1 a 2 anos de idade, a questão de não demonstrar interesse por outras crianças em algumas situações, a questões dos comportamentos repetitivos, né, então, girar rodinhas, né, repetidamente, essa questão de ficar ali não na funcionalidade do brinquedo, então não brincar com o carrinho da forma devida, mas sim ficar girando a rodinha repetidamente. A questão de interagir com brinquedos e objetos de maneira inesperada, então, por exemplo, alinhar objetos, empilhar brinquedos, está muito interessado em assistir, por exemplo, o mesmo vídeo no YouTube repetidamente, e lembrando que todos esses sinais aqui que eu falei, eles estão relacionados ao autismo, mas eles não são diagnósticos. Então, assim, a criança, sei lá, está empilhando brinquedo. Ah, tem autismo. Não. A criança anda na ponta dos pés. Tem autismo. Não. Assim, né? Inclusive, é comum, em algumas fases da vida, as crianças terem o flapping, né? Que é bem famoso, né, que é isso aqui, é comum em crianças com desenvolvimento típico, e andar na ponta dos pés também é comum em uma idade muito precoce. O que você tem que se atentar é, por exemplo, não é comum uma criança de 6, 5 anos andando na ponta dos pés. Então, é essa questão da qualidade do comportamento, da qualidade no nível de desenvolvimento, muito mais para a questão de tem, não tem, não olha no olho, tem autismo. Não, é a qualidade daquilo que você vai avaliar. E aí, uma coisa importante de ser dita é que já tem na caderneta da criança que, apesar, né, das falhas que a gente tem de avaliações no sistema público, já é esperado, né, já é orientado para os profissionais na caderneta da criança que aos 18 meses as crianças, né, sejam avaliadas pelo MCHAT, que é uma escala de rastreio para autismo. E aí, né, os pais respondem baseados na observação e na percepção que eles têm do filho deles. E aí, você pode repetir isso em intervalos regulares, se você ficar em dúvida, e se, né, caso dê rastreio positivo, que é do tipo, tem grandes chances de ser autismo, você encaminha para uma avaliação mais abrangente. E aí, se a orientação se você perceber os sinais e sintomas antes dos 18 meses, o ideal é que se aplique a MCHAT já, porque ela pode ser aplicada várias vezes, porque ela está baseada em comportamentos que estão presentes ali na criança, né, de qualidade, da apresentação do quadro. Então, na caderneta da criança já tem isso. O MChat é um instrumento gratuito, ele está na internet, né? Vocês podem digitar aí no Google, tipo MChat, tem um instrumento todo lá, porque ele é um instrumento de rastreio, não de avaliação. Então, ele dá um indicativo do tipo, olha, essa criança tem um risco muito grande de ter autismo, caminho para avaliação. Ou ela tem um risco médio, ou um risco baixo. E aí você vai encaminhar e tomar as providências conforme a resposta que os pais derem ali e o resultado do instrumento. E o que a gente faz, assim, né? Quando a gente se preocupa com sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. A primeira coisa é não esperar. Então, pais, professores, profissionais, não esperem, né? Do tipo, vamos ver se essa criança se desenvolve. Não. Vamos encaminhar para avaliação e, de preferência, que é o último tópico desse slide, iniciar uma intervenção, porque mal não faz. Então, se a criança já tem um indicativo ali, já tem um sinal, vamos intervir, vamos levar para avaliação para realmente entender e melhorar a qualidade de vida daquela criança no futuro. No caso de profissionais, o que eles têm que fazer? Estar preparados para acolher a angústia dos pais e levar em consideração o relato deles. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente já ouviu o caso de, a mãe buscar o filho na escola e a professora falar assim, aqui, o seu filho tem autismo, tá? Tipo, não, assim, né?
ter uma delicadeza na hora de falar. Não é não falar, mas é a forma como se fala. Então, né, a pessoa não tem certeza do diagnóstico. Então, nossa, eu percebi isso do seu filho, né? Você já parou para pensar nesses comportamentos dele? Não são típicos para a idade. Você já procurou algum profissional? Eles levantaram alguma coisa? Você pensa em procurar ajuda? Então, assim, a forma como você diz, isso já vai suscitar algumas questões nos cuidadores. Mas também acolher eles, no sentido de, não, eu já suspeitava que podia ter alguma coisa, o que que você tem reparado? Isso vai gerar uma angústia nos pais. Então, que os profissionais estejam preparados para acolher isso. E no caso dos pais e cuidadores, que eles estejam preparados para conversar com os profissionais. Então, hoje em dia, a gente tem muitos livros que são escritos para pais e crianças, para pais principalmente, livros técnicos, assim, né, com muitas informações científicas que são construídos e pensados para os pais. Então, que os pais estejam empoderados da situação para poderem falar com os profissionais, né, para não se deixarem levar, assim, também por um falso conhecimento, né, uma posição de autoridade ali que se aceita. Eu, inclusive, tenho esse livro aqui, ó, ele é excelente, que ele é novo, eu acho, ou não tão novo assim, que é o que a ciência nos diz sobre o transtorno do espectro autista. E aí fazendo as escolhas certas para o seu filho. Então, ele é muito bom, né? Ele é um livro totalmente técnico, com várias questões sobre o autismo e direcionado para pais. O que eu tenho aqui perto é esse. Tem esse daqui também, que é bem básico, né? Uma introdução, que é como lidar com o autismo. E ele é guia prático para pacientes, familiares e profissionais da educação e da saúde. Ele é super pequeno e ele tem informações, óbvio, atualizadas, mas também não tão atualizadas, porque agora a gente está no DSM-5 revisado, mas esses daqui usam o DSM-5, mas é isso, né? A gente vai mudando as questões. E aí, né, pensando nessa questão, a avaliação. A gente sabe que avaliações com equipes multidisciplinares é o sonho de todo profissional de fazer avaliações multidisciplinares. Geralmente não é possível, então, por exemplo, aqui em São João del Rei, se você atende na clínica, geralmente você encaminha o paciente e se mostra aberto para possíveis discussões das coisas que você constatou. Então, eu faço uma avaliação, escrevo um laudo, encaminho, falo, olha, esse menino precisa de intervenção com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional ou com um psicólogo, e ele precisa de uma avaliação com um TO. Então, eu me mostro aberto do tipo, olha, quando vocês começarem a fazer avaliação com o terapeuta ocupacional, se ele quiser conversar comigo, discutir o caso, enfim, eu estou aberto. Mas isso não é a multidisciplinariedade de uma equipe, né? Então, o ideal é que se trabalhe de forma multidisciplinar. Por quê? Porque a gente sabe que comportamentos que podem aparecer no meu consultório podem não aparecer no consultório de um outro profissional. Ou na sessão, assim, né? Se for pensar numa clínica ou num sistema de saúde em que a avaliação é multidisciplinar mesmo. Eu posso observar coisas que o outro profissional não vai observar. Então, isso tudo impacta. A questão de, então, né, óbvio, ver o comportamento da criança, do adulto, enfim, do adolescente em diversos contextos, em diversos settings terapêuticos, de avaliação, enfim. Permitir que os profissionais tenham acesso a outras opiniões e experiências profissionais. Então, por exemplo, uma criança chegou para mim com suspeita de autismo, e aí eu percebo que a criança não tem muitos sinais e sintomas, né? Ela tem alguns, mas ela tem uma questão com uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade muito grande, tanto tátil quanto auditiva, né? Uma desregulação do processamento sensorial. Eu não dou conta disso, sendo psicólogo. Eu posso até utilizar algum instrumento que me norteie ali no pensamento, mas eu tenho que encaminhar a criança para uma avaliação com terapeuta ocupacional. E aí, quando eu estou numa equipe multidisciplinar, essa terapeuta ocupacional já vai estar na equipe. Então, ele já vai conhecer a criança. E isso vai me permitir falar, olha, não, ele tem isso aqui, mas isso não é uma desordem sensorial, isso é muito mais comportamental, coisas que a psicologia não dá conta. E a questão de apoiar a experiência dos pais no processo diagnóstico, né? E dar tempo para eles conversarem com os pais, a clareza do processo. Então, uma grande questão que acontece é essa: a avaliação e o diagnóstico do autismo é essencialmente clínica.
Então, não tem nenhum marcador biológico, não tem nenhum exame, não tem nada que você vai fazer e vai falar assim, né, sei lá, aplicou um teste, tem autismo. Não. Ou do tipo, fez um exame de sangue, tem autismo. Né? Já aconteceram casos, por exemplo, um eletrocardiograma, a pessoa foi diagnosticada com autismo. Não faz o menor sentido. Então, assim, ela é um processo extenso que envolve várias etapas isso dá clareza para os pais, assim, né? Então, você explicar aos pais as etapas do processo de avaliação, a questão dos pais entenderem o que está acontecendo, a questão de como o diagnóstico é muito clínico, acontece dos pais levarem no médico, e o médico falar se a criança tem autismo. Aí leva em outro médico se a criança tem deficiência intelectual. Leva no outro médico se a criança tem transtorno da fala. Então, tipo, e aí os pais vão ficando, tipo, meu Deus, o que eu faço? Então, numa avaliação multidisciplinar, a equipe vai chegar a um consenso do que foi dito ali, né? Do que foi observado, do que foi constatado, enfim. Então, as equipes multidisciplinares, elas devem ser utilizadas, né, para permitir que os profissionais apoiem uns aos outros e que informações adicionais sejam feitas ali durante os debates sobre um caso específico. E aí eu trouxe, por fim, essa questão aqui, que é um outro artigo, que mostra a importância do diagnóstico precoce. Então, o que esse artigo fez? Ele acompanhou longitudinalmente intervenções em crianças diagnosticadas com menos de 2 anos e meio e crianças diagnosticadas com mais de 2 anos e meio. E aí o gráfico não dá para entender muito não, mas eu vou explicar aqui para vocês. O que eles fizeram eles acompanharam longitudinalmente, e aí o primeiro gráfico aqui, eles utilizaram a AIDOS, que foi um estudo norte-americano. A gente não tem a AIDOS, que é uma escala de observação do comportamento para avaliação de autismo né, em crianças. E aí aqui está relacionado aos comportamentos de comunicação social. As crianças que estão aqui são crianças que tiveram impacto. Então, a longo prazo, elas pioraram as habilidades mesmo com intervenção. Aqui são as crianças que estagnaram no processo. Então, elas não tiveram nem perdas nem ganho. E aqui são as crianças que aprimoraram as habilidades de comunicação. Então, olha a diferença. Aqui, quando a criança é diagnosticada com mais de 2 anos e meio, a tendência dela é estagnar no processo de aquisição, mesmo com intervenção. Aqui estão os comportamentos restritos e repetitivos. E se você for ver, não tem grandes mudanças, assim, né? Por quê? Porque a gente também entende que os comportamentos restritos e repetitivos, e estereotipados, enfim, eles são uma forma de autorregulação da criança, ou eles podem não causar prejuízo no ambiente, né? Então, eles podem não receber intervenção. E aqui é o score total. Então, se a gente for pensar, é a soma desses dois. Então, se a gente for pensar aqui, no score total, as crianças diagnosticadas com menos de 2 anos e meio tiveram um prognóstico melhor. Então, isso mostra a importância de se detectar precocemente e de intervir de forma precoce nas crianças com transtorno do espectro autista, que é um pouco a mensagem que eu queria passar aqui para vocês. É isto. Acho que eu passei um pouco do tempo, mas é isso. Eu falo muito, eu tentei dar uma acelerada em alguns momentos. Aqui tem meu e-mail, meu Instagram, se vocês quiserem mandar mensagem, enfim. E agora eu acho que a ideia é abrir um pouco o espaço para dúvidas, né? Posso parar de compartilhar, né? Ok. Matheus, eu gostaria de agradecer, em nome da Astros, né, sua brilhante participação, explicação. Cada vez a gente aprende mais um pouquinho com você. Muito show de bola mesmo, agradecemos muito. Eu vou já começar a abrir o espaço de debates e de conversas com uma pergunta e uma orientação que você pode me dar para mim no acolhimento. É porque você fala, e realmente, sempre as mães, os pais percebem a questão do autismo, primeiramente, né? Isso é um fato, ou às vezes na escola, e vão relatar. Mas eu tenho recebido muitos pais, cuidadores lá no acolhimento, no sentido um pouco inverso. A mãe percebe, a criança é diagnosticada, mas o pai não aceita o diagnóstico. Nessas últimas semanas, eu recebi vários casos assim. E a primeira justificativa, aí eu vou falar a justificativa da mãe para a recusa do pai ou para o restante da família não aceitar, meu filho ou minha filha
é muito inteligente, um pouco daquilo que você falou, da superabilidade, altas habilidades, essa coisa toda. Mas o pai e o restante da família não está aceitando esse diagnóstico. Então, tá um pouco difícil até lidar e explicar isso para as pessoas. O que que você poderia me orientar e orientar para o resto do pessoal aí nessa resistência, principalmente paterna, de aceitar o diagnóstico? É difícil essa pergunta, para a pergunta inicial. Mas, assim, eu entendo que tem uma questão, né? É um processo, né? Por mais que a gente entenda que o transtorno do espectro autista ele não é um, uma questão, né, de perda de habilidades, né? A criança não vai piorar ao longo do caminho, como é a questão, por exemplo, de uma demência, que a pessoa vai perdendo habilidades. Tem uma questão do luto, né, de lidar com o filho ideal, com o planejamento, porque os pais têm, né? Então, atualmente eu acho que tem mudado um pouco, mas ter um filho você pensa assim, nossa, essa criança vai crescer, vai, né, ter relacionamentos, vai formar na faculdade ou vai trabalhar. E ter um diagnóstico, você já pensa assim, do tipo, nossa, mas calma aí, né? Será que essa criança vai dar conta disso? E eu acho que essa recusa inicial, ela acontece, mas uma coisa que esclarece muito, assim, me ajuda muito na clínica nesses processos, quando o pai fala, não, não aceito, é a questão de psicoeducar, né? Na psicologia a gente chama de psicoeducação, que é esse momento que a gente está tendo aqui, é mostrar assim, olha, a criança com autismo, né? Ela vai viver a vida dela, ela pode em alguns momentos precisar de um suporte adicional, né, a gente inclusive o DSM usa essa divisão, né, nível 1 suporte, nível 2 suporte, nível 3 suporte, mas com intervenção, orientação, né, ela vai, muitas vezes, conseguir lidar com isso. Então, entender o que que é o transtorno, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, eu não, né, meu filho não é autista, ele é muito inteligente", mas a pessoa nem sabe o que que é autismo. Nem sabe a longo prazo o que que isso significa, nem entende o que que é. É porque eu acho que o nome, assim, é o que, que eu falei, que o estigma é muito forte. Assim. Então, às vezes a pessoa fala, ah, fulano tem autismo. Aí, né, você já começa a tratar a pessoa de forma diferente, como se ela for, né, isso é um comportamento que muitas pessoas têm. Ah, começa a falar, né, tipo, ah, nossa, que bonitinho, ah, tadinho. Não, tipo assim, a pessoa está lidando ali com a vida dela, está estudando, né, é, e isso é bem importante de se falar, assim, eu acho que educar, então, educar não, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas informar, né, sobre o que que é o transtorno, principalmente perguntar para o pai, assim, ah, o que que você entende sobre autismo? Né, você, até como uma questão, acho que, de fazer ele pensar um pouco, do tipo, o que que você entende de autismo para estar falando que o seu filho não é autista, assim? E é uma questão interessante. Um pouco da sua fala aí, eu acho que eu estou também agindo no caminho certo, né? Porque eu consigo demonstrar para as mães, e como eu falei um pouquinho antes, das habilidades, do que o autista pode fazer, né? Como eu falei, eu mostro os desenhos do Bruno, o livrinho da Doroteia, e a gente vai conversando sobre outras situações. Então, um pouquinho eu acho que eu estou fazendo certo. Mas um outro fato interessante também é que eu posso dizer eu vou dizer, colocar assim, 95% das pessoas que procuram um acolhimento são mães, as mães vão sozinhas, raras vezes os pais. E as mães me relatam essa recusa do pai, essa questão, ou às vezes de participar. Tem algumas questões, o pai está trabalhando e essa coisa toda. Eu tento até flexibilizar o horário para atendimento do acolhimento, mas a maioria das vezes eles são meio reticentes em procurar, em querer ajuda, e até querer entender o que é o autismo mesmo, né? Essa questão de estigmatizar, de rotular, né? Do medo do rótulo do filho ou até do futuro. Então, eu entendo muito isso mesmo. E assim, obrigada por estar me ajudando Sim, muito, não, porque é eu exato. preciso muito dessa ajuda. É, A Dani, eu vou passar para ela, que ela vai passar algumas perguntas, né, Dani? Vou dar uma lida aqui no que o pessoal está mandando, e se mais alguém quiser falar, só botar a mãozinha aí que a gente vai liberando, tá bom? se alguém que eu não sei, Dani, se pode, mas assim, se as pessoas quiserem abrir câmera, fazer perguntas no microfone, eu amo, que eu Pode não tô vendo ninguém, tá, eu, Ô, Dani, deixa eu só compartilhar rapidinho isso que a Tereza mencionou. Posso falar?
Pode, claro. Posso? Aham. Oi, Matheus, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, que ainda estava na universidade, mas deu para ver essa parte aí. Eu achei super interessante, porque eu estou participando, estou trabalhando numa pesquisa só com pai de criança com autismo. Então, assim, Tereza, isso é muito difícil. Para você ter noção, 11 pais, 11. E no meu mestrado eu trabalhei com também, né, com pai e mãe, e de 142 participantes, 3 eram pais. Então, as mães, assim, qualquer estudo que a gente vai fazer, as mães lideram os estudos, né? E nesse a gente conseguiu, eu estou trabalhando nesse com uma outra menina que a gente conseguiu pegar só o pai. Então, a gente está vendo o olhar do pai no cuidado de criança, né? Dentro do espectro autista. E isso que o Matheus menciona é muito interessante, porque o que falta, o que eu estou vendo agora, né, com essa pesquisa, é a falta de conhecimento da condição. As pessoas não sabem o que é o autismo. Pensa que o autista é uma criança que vai ficar assim de um lado para o outro. É uma criança que ela não vai desenvolver, que não vai ser um adulto, que não vai poder casar. Então, ainda a gente tem esse estigma da condição, né, na nossa sociedade. Então, eu acho que esse congresso assim, já vai abrir a cabeça de muita gente, porque o autista pode tudo. Ele pode ser o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Claro que cada um com as suas limitações, mas isso não impede que ele cresça, que ele se desenvolva, né? Então, eu acredito que o que está faltando mesmo é essa conscientização, é essa informação a respeito do que é ser autista. Que é só um cérebro que pensa diferente. E tá tudo bem. Então, a nossa sociedade, né, neurotípica, ainda a gente vê que ainda tem essa dificuldade de entendimento. Mas com esses espaços, com essas aberturas que a gente tem, é onde a gente vai conseguir levar mais informação, levar mais conhecimento e conseguir ir mudando um pouquinho, né, a cabeça dos outros. E uma mãe que está aqui, quando alguém perguntar para ela, vai falar assim, olha, isso daí não é ser autista. E ela vai começar a ensinar outras mães e outras pessoas, outros familiares. Então, assim, eu acho que a Tereza está no caminho correto aí, Tereza, no seu, no seu trabalho. Tá fazendo um ótimo Obrigada, trabalho. agradeço muito. Que bom que eu estou Mas fazendo. é só para te informar que isso é normal, que são poucos os pais mesmo. Mais ou menos é que eu estou indo no caminho certo, que eu estou trilhando no caminho certo. E uma coisa que você falou também, Tatiane, que me lembrou uma conversa que a gente teve hoje, Dani e Bruno, é a questão de tirar os autistas da caixinha, que as pessoas jogaram todo mundo dentro de uma caixinha. E hoje à tarde a gente estava comentando sobre isso, essa questão de tirar dessas caixas. Entendeu? Sim, com As certeza. pessoas não têm que ser colocadas em caixas, não, pelo contrário, elas têm que ser tiradas. Dentro da sua fala aí, você falando isso, eu lembrei de uma conversa nossa de hoje à tarde, Dani. Ai, que bom. Era isso, gente. Obrigada Não. pelo espaço. Eu concordo plenamente, assim, Tatiane e Tereza. E é a grande questão, assim, que se você for parar para pensar, né, a gente sabe que, por exemplo, no desenvolvimento infantil, a questão do nível de escolaridade dos pais, por exemplo, influencia no desenvolvimento infantil. E aí você pensa, né, eles podem estar atuando junto, um ambiente mais estimulador, mas quando você vai para a clínica privada, por exemplo, a hipótese se reproduz, assim, ela não está relacionada a um contexto de vulnerabilidade, a um contexto de, né, que o pai tem que trabalhar, que o pai tem que... Não, às vezes o pai simplesmente não quer se envolver. Então, isso acontece na clínica privada também, né? Não é só nas associações, nas ONGs. Então, trazer, Tatiane, assim, depois você me conta qual que foi o truque que você usou para trazer os pais, que eu quero saber, assim, Pode porque deixar. é uma coisa Conta que eu pra gente. é uma coisa que eu reforço muito, assim, essa questão de participar pelo menos da última sessão. Isso eu faço questão. Assim. Então, se eu estou num processo avaliativo, a devolutiva ela acontece com o pai e com a mãe, Com né? certeza. Assim, pelo menos no final, porque a ideia da devolutiva não é falar assim, o seu filho tem autismo. Tá, né? Não é a finalidade da avaliação. Uhum. A finalidade da avaliação é falar, olha, o seu filho tem autismo.
E aí as potencialidades deles são essas. As dificuldades deles são essas. Vamos encaminhar para tais intervenções. Mas você sabe o que é o transtorno do espectro autista? E aí eu falo, né, o que é, do porquê que essa criança está dentro do espectro. Então, assim, o pai estando lá já é um start avanço, para né? ele pensar, do tipo, tá, e aí não chegar igual chega no caso da Tereza, porque eu entendo, assim, também que tem uma questão com diagnósticos, né? Então, por exemplo, muitas crianças, adolescentes são diagnosticados numa sessão, sei lá, 20 minutos. Aí, você tem autismo, entrega um Uhum. laudo. Tá, assim, né? Tipo, beleza. É a mesma coisa de você chegar para mim e O que falar que assim, eu faço agora? você tem, sei lá, diabetes. O que eu faço? Sabe? Tipo, qual que é o próximo caminho? Alguém Que eu precisa me dar vou. uma direção. Eu não sei como agir. Uhum. Então, isso é muito importante, assim, uma orientação do tipo, é para aqui que você vai. E essa é a avaliação, assim, tanto que nos laudos que a gente redige aqui na universidade, por exemplo, na UFSJ, sempre as potencialidades da criança vêm primeiro na conclusão. Então, a gente mostra, olha, essa criança tem esses e esses e esses e esses e esses potenciais, mas ela tem alguns prejuízos. E Claro. aí os prejuízos são esses e esses que precisam de intervenção. Então, é bem importante, assim, fazer essa questão. Mas, enfim, vou Sim, deixar as próximas tem perguntas. estudos, tem estudos onde o diagnóstico é comparado com as fases do luto, né? Porque isso é um luto, até chegar na fase de aceitação. Então, isso também é um processo. E o pai, ele demora um pouquinho mais para passar por esse processo que a mãe. Mas, assim, na hora que eu terminar essa pesquisa, eu vou compartilhar com vocês os resultados, que eu acho que vai ser belíssimo. Por favor, estarei no aguardo. É isso aí, nós também queremos saber. Inclusive, eu tenho que responder aí a pesquisa, né? Vamos lá. A Nathalie, ela escreveu mais no comecinho da sua apresentação que eles começaram a desconfiar do autismo do filho quando ele tinha 12 meses. Algumas pessoas perguntando se se vai ficar gravado. Nós estamos gravando exatamente para quem precisa estudar, quem está com os horários mais comprometidos, mas que querem participar, né? Nossa intenção é compartilhar conhecimento mesmo. Então, vai ficar gravado para a gente poder depois passar para vocês. Matheus, estão pedindo material também, tá? Depois, se Sim, você puder disponibilizar, sem a gente coloca na problemas. plataforma. E os artigos também, assim, né? Eu vou mandar os Isso. artigos, quem quiser. Eles estão em inglês, mas nada que o Google Tradutor não nos ajude. Joga no Google. Deixa eu ver mais aqui. A Daniela está dizendo, no meu filho foi aplicado, acho que é o Anchet, e logo foi encaminhado às intervenções. Quando a gente fala para a escola, essa é uma fala bem comum para a gente, falei lá em Bom Sucesso também, a gente tem falado para eles que é obrigatório no SUS a aplicação do Anchet, então, assim, essa informação precisa ser muito disseminada para que as famílias tenham pelo menos acesso, né, a falar, opa, tem alguma coisa aqui que não tá no caminho certo, vamos ver o que é isso. E a gente sempre fala também, Matheus, a gente sempre usa aqui, pode não ser autismo, mas se tem um atraso no desenvolvimento, ele precisa ser trabalhado do mesmo jeito. Então, às vezes, o diagnóstico não vai ser esse, mas esse atraso, ele precisa, né, ser trabalhado. Deixa eu ver mais o que. O Bruno está informando, viu, gente, que tem um grupo do WhatsApp fechado, que é só para a gente mandar as informações do simpósio. Isabela falou, muito bom, Matheus, parabéns. Amanda dizendo, esclarecedor, obrigada. Eu disse, obrigada, Matheus. O Bruno escreveu, parabéns. A Aline disse, muito bom, muito esclarecedor. Mirelle colocou, momento maravilhoso, muito esclarecedor, como trabalhar o luto do filho dele idealizado. Ela fez uma pergunta. Outra pergunta difícil. Mas, assim, eu reforço, assim, eu acho que é um processo, né? Então, não é uma coisa que você vai acontecer do dia para a noite, mas que eu acho que a principal questão é o conhecimento. O conhecimento, ele te abre muitas possibilidades, que é a mesma resposta que eu dei para a Tereza, assim, porque principalmente nesse caso, assim, né? Você fica muito... quando a gente fala, né, por exemplo, em autismo,
geralmente isso remete a gente ou alguma pessoa, ou alguém, algum personagem que eu digo, né, algum filme que a gente viu que tem um personagem com autismo, e aí a pessoa, né, pode falar assim, ah, nossa, mas é isso. E às vezes não é assim, a gente tem diversas formas de apresentação. Ou quando falar, o fulano tem deficiência intelectual. Você já logo associa do tipo, nossa, ele vai ficar numa cadeira de rodas, ou ele vai depender para sempre de todo mundo. Então, quando você tem o conhecimento, isso te ajuda muito, assim. Então, a gente tem, por exemplo, na psicologia, né, que é uma coisa que a gente chama de orientação a práticas parentais. E dentre uma das questões que a gente usa, por exemplo, na orientação para pais de crianças com autismo, é entender, assim, né, o que que é o transtorno, como que ele se apresenta, quais são as características, quais são as potencialidades, o que que a criança pode fazer, qual intervenção ela precisa, né? Então, assim, é muito importante o conhecimento. E eu acho que, para além disso, né, procurar ajuda psicológica, né? Fazer terapia, porque você vai lidar com muitas coisas e tem uma sobrecarga, e a sobrecarga ela vem às vezes do cuidado, ela vem às vezes do pai que está falando que não tem autismo, ela vem da sociedade, ela vem por estar tendo o tempo inteiro que lutar para incluir o seu filho ali no ambiente. Então, você precisa de um lugar que é seu, assim, e a terapia é um espaço muito seu, em que você vai falar suas angústias, né? Que você vai tratar questões que talvez não estejam somente relacionadas ao seu filho, mas a outras questões do contexto, assim, né? Porque é cansativo, né? Você tem a questão, e aí eu estou falando muito para além do luto, mas, por exemplo, pensa o tempo inteiro você está tendo que brigar para incluir o seu filho, né? Aí, às vezes a escola fala, não, você não tira o seu filho daqui. Você fala, não, ele vai ficar aqui porque é um direito dele. E isso desgasta, você está tendo o tempo inteiro que explicar para as pessoas, né? Aconteceu um caso aqui em São João, né, da questão da fila no supermercado. Então, pensa, o tempo inteiro você está tendo que se reafirmar, né? Ou reafirmar o lugar que o seu filho pode, deve, tem que ocupar. E aí eu acho que isso, né, a questão do luto, de receber um diagnóstico, você idealiza, né? Todo mundo idealiza filhos. Mas esse processo de desconstrução ele vem com informação e eu acho que com terapia, assim, não sei, né? Eu acho que é bem importante essa questão, assim. Isso aí. A Mirelle está colocando, eu estou acompanhando um pré-adolescente que recebeu o diagnóstico aos 5 anos. E hoje esse jovem relatou que odeia ser autista. Nesse caso, como podemos trabalhar com essa condição? Matheus, eu gostaria de falar um pouquinho, pode, antes de você? Claro, A gente tem feito alguns movimentos aqui, e foi isso que eu falei, eu e o Bruno estava falando, não sei se você já tinha chegado. Hoje nós conversamos com 11, ele tem 11 anos, né? Um garoto, e que vem dando muito problema na escola, e nós ficamos assim impressionados com a clareza das informações que ele trouxe para a gente, sabe? Ele sinalizou o que ele queria, o que ele não queria, o que incomodava, e eu acho que é muito um pouco disso tudo, sabe? Da gente escutar essa criança, porque o tempo inteiro eles são invalidados, eles não são protagonistas do seu próprio, né, da sua própria existência. Um menino que ficou encantado quando a gente conversou com ele e falamos que a gente ia escrever um livro junto. Poxa, sabe? Nem isso está sendo dado oportunidade para essa criança, se é a habilidade que ele tem, e ele tem outras habilidades, não é só essa, né? Então, assim, ele está externando tudo o que ele está sentindo, ele está dizendo para a gente, ele, oi, socorro, me ajuda aqui, e não estão vendo esse menino, sabe? Então, uma coisa que tem acontecido muito, e aí Silvana está aqui, ela tem feito um trabalho com o grupo de jovens, deles se encontrarem, deles saírem para lanchar, deles fazerem uma festa junina, deles fazerem uma festa de carnaval, depois fizeram agora as lembrancinhas de Páscoa, né? Porque eles se encontram. Esse menino disse pra gente: eu não tenho amigos e hoje a minha amiga foi embora. Então é muito disso, sabe? Porque eles são incompreendidos o tempo inteiro. Então, hoje nós conversamos muito com ele no intuito de a gente tentar fazer alguma coisa, porque a intervenção na escola não está funcionando. E conversamos, assim, de amizade, sabe? Da gente ser amigo, da gente trabalhar
algumas coisas que ele goste, para ele entender que ele não precisa ficar nervoso, que ele pode conversar, né? Que ele pode falar, olha, eu estou nervoso, mostrando o desenho que ele tem, já que ele não consegue se comunicar. Então, assim, tudo isso faz essa fala que a Mirella lhe trouxe para a gente, né? Eles não querem e eles odeiam ser autistas porque eles são o tempo inteiro diminuídos. Eles não são protagonistas de nada na escola, em casa, eles acabam ficando de uma forma muito diminuída. E aí a gente vê os inúmeros casos, infelizmente, de autistas adultos se suicidando, sabe? E esses casos, eles vêm daí, desse não reconhecimento, dessa falta de representatividade, e isso me incomoda muito, me incomoda muito. Então, que a gente consiga olhar para esses meninos e dar a eles, né, esse lugar de fala, esse lugar de aparecer mesmo, de ser quem eles querem ser, de fazer o que eles gostam de fazer. É isso, é mais um desabafo mesmo. Não, eu concordo super, Dani, sim. E eu acho que tem muito isso, e tem a questão de o tempo inteiro, né? Além dessa desvalidação, o tempo inteiro a criança, porque a gente acha, né? Isso, crianças com desenvolvimento típico, atípico, que a gente pode falar tudo perto das crianças que elas não estão entendendo, elas estão entendendo. E elas vão lidar com aquilo do jeito delas, né? E aí pensa o tempo inteiro a criança escutando, porque fulano de tal é autista. Porque fulano de tal é autista. Não, mas ele não faz isso que ele é autista. Isso vai gerando um sentimento, igual a Dani falou, de não lugar, de desvalidação, de tipo, tá, mas por quê? Tipo, o que que é ser autista? Por que que eu sou autista? O que que é isso? E aí eu acho que uma das posições é perguntar para a criança, assim, como forma de intervenção, tipo, por que que você odeia ser autista? O que que é isso? E aí eu acho que esse trabalho que a Silvana está fazendo, que a Dani falou, é exatamente isso, é de trazer esses adolescentes, né, essas crianças para o protagonismo delas, para elas, né, acho que a Tatiane que falou que as pessoas com autismo podem ser quem elas quiserem, podem fazer o que elas quiserem, mas com as limitações delas, que pessoas com desenvolvimento típico também têm, né? E isso é todos nós, ser humano é ter limitações. Então, eu acho que é bem importante, né? Essa questão desse contato, assim, né? Eu fiquei sabendo do trabalho da Silvana, a Dani me falou e a Andresa também. Então, assim, é algo que eu quero conhecer, tá, Silvana? É, e aí, eu acho bem importante, assim, essa questão de e o livro, né, da Doroteia, assim, maravilhoso, ótimo para explicar para crianças, né, e um caminho, assim, a ser seguido também. É Ô, isso. Matheus, mas eu acho que a mudança vai acontecer dentro primeiro das famílias. Por causa que se a própria mãe ou o próprio pai quer que a criança seja, você precisa fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essa semana, umas 3 semanas atrás, eu conversei com uma mãe que ela estava desesperada porque ela não sabia o que fazer. Ela falou assim: olha, para mim não existe isso de autismo. E ela, assim, ela veio com tudo para cima de mim, sabe? Tem aquela coisa que ele tem aquela mania que quando termina uma coisa precisa acabar. Comigo não tem nada disso. Na hora que eu quero ir embora, ele tem que deixar o que ele está vendo, ele precisa fazer isso. Ou então o apego com alguma coisa, né? Esse menino, ele gostava de fazer os desenhos dele e ia guardando papel, guardando papel. E ela falou, comigo não vai ficar guardando esse lixo dentro de casa. Eu joguei tudo, mandei ele escolher uma coisa que ele queria e o resto eu tirei tudo, sabe? Então, eu vejo também a gente vai de novo no mesmo ponto, a desinformação, o desconhecimento. O quanto que essa mãe está prejudicando seu próprio filho. O quanto que essa criança que tem 10 anos hoje, daqui a pouco ele já é um pré-adolescente, né? A adolescente, qual é a cabeça dessa criança depois? Tudo que ela está fazendo está errado. Então, todo o tempo ele tenta chamar a atenção da mãe. Todo o tempo ele está ali. E nada tá bom. Nunca é o suficiente, sabe? Então, eu acredito que o maior trabalho que a gente precisa fazer, além de ser com as crianças, também com os pais, para que esses pais consigam apoiar essas crianças desde pequenininhos, mostrar para elas que elas podem, que elas
tem o mesmo valor que qualquer outra pessoa, não é porque ele tem um pensamento diferente ou age de uma forma diferente que ele não pode, que ele precisa imitar o outro, que ele precisa ser igual. E ninguém é igual no mundo, nem, né? Somos diferentes com as nossas capacidades e as nossas limitações. Então, eu acho que o trabalho maior é nas famílias, nos pais, para que eles ajudem que essas crianças próprios se entendam, porque como que elas vão fazer isso sozinha se os próprios pais não entendem o que é isso? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem hoje em dia. Verdade. E que desafio. Sim. Matheus, é a Josiane. Matheus, gostaria de saber sua opinião sobre o excesso de estimulação. Tenho alunos que fazem terapias todos os dias da semana, no contraturno escolar e no sábado. Fico preocupada se isso é positivo ou não. É polêmico também. Muitas perguntas polêmicas hoje, mas vamos lá. Então, eu queria entender um pouco mais o que seria esse excesso de estimulação, né, esse tipo de terapia. Porque se você for pensar, o que os estudos mostram é que, idealmente, a criança deveria ter, tipo, pelo menos 20 horas de intervenção por semana. E aí você pensa, nossa, mas a criança vai ficar 20 horas dentro da clínica? Não. A ideia é que a gente faça a terapia dentro da clínica e que a gente tenha, por exemplo, ATs para trabalhar em casa com a criança e também que a gente ensine os pais a lidar com comportamentos. Então, assim, né? Meus livros não estão aqui perto, estou muito triste, mas tem um livro que ele explica sobre, chama Autismo, Compreender e Agir em Família, por exemplo. Eu acho que é isso. E aí ele é sobre o método Denver e ele ensina os pais a proporcionarem qualquer momento de estimulação para a criança. Então, assim, por isso que eu perguntei sobre esse excesso de estimulação, porque a criança pode ser estimulada o tempo inteiro em casa. Por exemplo, escovar o dente pode virar uma brincadeira sensorial, de estimulação do contato, de estimulação, né, de trabalhar a hipersensibilidade. Então, assim, ela é uma estimulação, de certa forma, só que não estruturada, ela é feita pelos pais, né? Estruturada no sentido de com um psicólogo, enfim, com um AT. Mas eu concordo muito com a intervenção intensiva, em alguns casos, mas sempre fica aquilo, né, da psicologia. Depende da situação, depende do que a criança dá conta. Então, por exemplo, o que é comum também, os pais descobrem que a criança, né, recebe o diagnóstico de autismo e aí coloca a criança no terapeuta ocupacional, no fonoaudiólogo, no enfim, tudo, né? Psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, coloca a criança em 300 mil coisas, natação, futebol, ecoterapia, e aí a criança vai se desorganizar de uma forma que, tipo, ela não tinha nenhuma atividade. Ela não gosta de mudanças de rotina, né? Na maioria dos casos, assim, de pessoas com autismo. Aí você vai e fala que ela tem que começar a fazer esse tanto de coisa? Não, assim, vamos pensar em terapias, intervenções que ela precisa. E aí a gente inclui elas, e aí a gente pensa, né, os pais geralmente, principalmente no Brasil, terapia é muito caro. Então, a gente não tem condição de pagar 20 horas semanais para a criança com autismo. Então, vamos pensar, ela precisa, agora, o foco dela é um terapeuta ocupacional. E aí a gente coloca um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Ou ela precisa mais de um fonoaudiólogo e de um terapeuta ocupacional. Tanto que, por exemplo, nos laudos que eu escrevo, eu não coloco lá, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, não sei o quê, não sei o quê. Porque a família vai ficar assim, para onde que eu sigo, gente? Essa criança precisa de todos os profissionais, então eu priorizo. E aí eu vou explicar para a família, olha, ele precisa de outras intervenções. Agora, o foco dele tem sido lidar com estes comportamentos. Então, vamos fazer essas intervenções. E muitas vezes não é nem da psicologia, né? Tipo assim, não, a gente nem está envolvido nisso, né? Um terapeuta ocupacional e um fonoaudiólogo para lidar com essas questões do atraso da fala, das atividades de vida diária. Depois a gente procura um psicólogo. Óbvio, o ideal seria uma equipe multidisciplinar de intervenção, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, é isso, assim, eu concordo com muitas estimulações de que todos os momentos podem se tornar momentos de intervenção, mas depende, assim, né? Tipo,
como está sendo essa estimulação, por que que ela está sendo feita, né? Não adianta também sobrecarregar a criança a ponto dela ficar cansada, né? Porque aí vai de um lugar para outro, tem trânsito, tem remarcação de horários, sai da rotina. Então, assim, é sempre importante entender como, quando, onde, por que está sendo feito, né? E qual a necessidade, porque muitas vezes o psicólogo pode trabalhar com avaliação e intervenção, falar assim, ah, não, fiz avaliação, essa criança precisa de um psicólogo. E aí ele começa a fazer intervenção, mas a criança precisa muito mais de um terapeuta ocupacional do que de um psicólogo no momento. Então, é realmente essa questão de estabelecer prioridades. Isso aí. A Carol mandou aqui, não é uma pergunta, é só um pedido. Especialistas, não esqueçam dos professores. Algumas crianças passam 8 horas por dia na escola. Para a gente poder contribuir, é necessário e fundamental a orientação de vocês. Teremos muito conteúdo pela frente, Carol. Faz a listinha aí, porque é isso, né? O que a gente tem trabalhado nos últimos meses, principalmente, é esse apoio da escola, porque cada vez mais a gente vê que as famílias não estão conseguindo terapias, né? E a escola é um espaço de estimulação incrível, fantástico, se ele for feito de forma adequada, se tiver professor, apoio, se tiver uma equipe que consiga observar as questões que envolvem a escola junto dessa criança, e aí a gente não vai precisar que esse menino fique em intervenção né, fora do horário dele, exceto se ele realmente precisar. Mas os estímulos do desenvolvimento infantil, eles estão na escola, eles estão lá na creche, eles estão lá no berçário. Às vezes esse menino eu vou falar sobre isso. Às vezes esse menino precisa, o que ele precisa é de uma pessoa que se dedique um pouco mais a ele naquele momento para que ele possa estar junto com seus pares, né? E aí esse menino vai chegar no primeiro ano do fundamental, outra criança. Mas se ele não é observado, se tem, né, ali a parte nutricional, a de sensibilização da alimentação, a introdução alimentar, está tudo lá na creche, está tudo lá naquele, né, o desfraude, está tudo ali no desenvolvimento da criança. Então tem muita coisa para a gente falar, né, mas eu acho que quando a gente passa essas informações sobre autismo, quando a gente fala das características, quais são as sensibilidades, o que é o autismo em si, eu acho que fica mais fácil. E aí vocês conseguem falar assim, opa, isso aqui é isso, sabe? Eu acho que clareia muito, pelo menos a nossa experiência aqui na Aspas, quando a gente vai na escola, quando a gente consegue colocar algumas sugestões, porque não tem receita, isso a gente não tem. Ó, isso que está acontecendo com esse aluno na hora do recreio pode ser o barulho do recreio, né? Ou então na hora da educação física, o menino odeia esporte. E aí dá problema. Mas aí não dá para ele jogar o xadrez, já que ele sabe jogar xadrez maravilhosamente bem. Isso não é educação física? Então, assim, quando a gente começa a pontuar essas questões dentro do ambiente escolar, ajuda muito. Ajuda muito. Então, a gente tem muito aí a conversar ainda durante esses dias. Espero que, né, a gente consiga sair com a cabeça um pouquinho mais aberta. Deixa eu ver aqui. Você quer falar, Matheus? Eu ia falar só que, assim, os professores, eu sempre falo, né, em toda palestra, principalmente quando eu falo para professores, eu falo que eles são, assim, essenciais no processo de avaliação, porque eles estão convivendo com a criança há muito tempo e comparando ela com outras crianças. Então, para perceber sinais e sintomas, por exemplo, eles são muito bons, assim, né, e eles têm uma noção muito melhor que vários profissionais, né, sobre desenvolvimento infantil, assim, né, porque eles estão ali na prática, é a galera que, né, tá ali com a criança sempre, assim. E tanto que, por exemplo, eu não faço avaliação sem conversar, se a criança já é escolar, né, sem conversar com os professores dela, assim, né, seja professor apoio, seja professor eh, regente, né, porque isso é muito importante. E, assim, eu concordo com a Dani, não tem uma receita. Então, por exemplo, né, eu sempre fico assim, uma vez a gente foi fazer palestras para professores de apoio, assim, né, do CEREI, e aí eles falaram, do tipo, mas
né, teve uma galera perguntando como que a gente faz quando acontece isso? Como a gente faz quando acontece? E não tem resposta, assim. É muito uma situação do tipo, é muito específico, porque além de cada criança ser única, né, com desenvolvimento típico, tem vários antecedentes, né, que podem estar acontecendo ali e que podem estar gerando esse comportamento. Então, assim, eu acho que, né, em avaliações, em intervenções, em planejamento de intervenções, é muito importante ter o apoio dos professores, assim, e, e realmente, assim, trazer informação igual a Dani falou, às vezes quando a gente fala na escola, os professores falam, então isso é isso, então, tem uma questão, porque a gente sabe, é o que eu falei no início, assim, tem uma questão com a formação continuada, né? Ela não é dada a possibilidade de ser feita, né? Não é desinteresse, não é má vontade, é porque não tem, ou não tem tempo, porque tem que trabalhar 2, 3 turnos, né? Ou por uma questão do tipo, não é nem dada a oportunidade. Então, momentos como esse aqui não são cotidianos, né? Deveriam ser, e espero que daqui para frente sejam, assim, né? Vamos fazer simpósio de 6 meses. Mas que muito importantes, assim, né? De serem passadas informações, para realmente, né? E igual acontece, são esses momentos aqui também, que são às vezes muito mais enriquecedores, de troca, né? De poder perguntar, de ter dúvidas. Eu tenho várias, né? Eu estudo sobre autismo o tempo inteiro e vira e mexe, eu tô assim, meu Deus, o que é isso? E aí você vai procurar, assim. É isso aí. A Carol completou aqui, né, a fala dela. O problema é que a escola contribui, desperta a atenção para o menino, encaminha para ajuda e, de repente, puf, a linha de comunicação acaba. A gente sabe que a criança tem fono, FIS, TO e mais nada. É como se o fato de ter um professor apoio resolvesse tudo, tudo por mágica, ou sei lá, acham que a gente vira adivinho, não sei. Mas eu acho que é isso, né, Carol? Às vezes tem mãe que chega e fala assim, ai, meu filho está sem professor de apoio. Mas espera aí, essa criança precisa, né? O professor de apoio é um direito que ele tem, mas ele precisa disso, porque senão você vai acabar melando coisas que nem tem, entendeu? Ele precisa desse profissional, né? Então, e quem pode realmente? Outro dia a gente estava discutindo isso. Quem pode dizer se ele precisa ou não, quem deveria sinalizar é uma equipe, e não só a escola, nem só a criança, os pais da criança, precisa ser uma equipe, porque aí você fala assim, olha, esse menino não está dando conta, ele precisa sair toda hora para se regular, e aí tem que ter alguém responsável por ele, né? Mas é isso, Carol, é muito da gente tentar fazer depois posso mandar material sobre adaptação de ambiente para autistas. Nós estamos com uma designer fazendo um estudo sobre modificação de ambiente para autistas. Vai ser bem legal também. Deixa eu ver, acho que eu pulei uma aqui. Sobre a questão do apego aos objetos. Como lidar na escola? Estipular momentos em que a criança possa estar com o objeto e a dificuldade, estipular momentos em que a criança possa estar com o objeto e a dificuldade da criança em ser contrariada, ficando bastante irritada com fortes choros e agressividade. Como o professor poderia intervir nesse momento? Que é a pergunta da Stephanie. Vamos lá. Assim, novamente, né? Não tem receita pronta. Mas sobre a questão de apego a objetos, eu geralmente dou a seguinte orientação: vamos trabalhar com eles. Então, assim, se a criança tem um hiperfoco, vamos usar esse hiperfoco. Vamos trabalhar navio de 357 mil maneiras diferentes. Vamos escrever navio, vamos pintar navio, vamos colorir navio, ligar ponto de navio, tudo, né? Porque é o jeito de você criar o vínculo ali com a criança. E esporadicamente, quando você tiver vínculo, né? Quando você estiver ali nesse processo, você consegue variar a tarefa, que é o objetivo, assim, né? Você não vai ficar também para sempre nessa questão, porque uma hora acaba também as possibilidades. Mas utilizar esse hiperfoco. Então, o objeto dela de interesse, né, é, sei lá, avião, né? Se ela quiser levar um avião para a escola, tudo bem, assim, eu acho que não vejo um problema, assim, mas isso é uma opinião minha, né? Não sei, assim, né, se os professores aqui concordam, mas eu acho que é
questão até como você trabalhar com, se fosse um reforçador ali, né? Algo que vai estar ali com a criança, você vai parear, sei lá, o objeto com desenho, o objeto com atividade. E essa questão de ser contrariada, uma grande questão que eu sempre falo é a questão da previsibilidade. Então, a previsibilidade ela é muito importante para todo mundo, né? Eu sempre falo que os adultos eles tendem a achar que eles não precisam de previsibilidade, mas eles precisam, né? A gente está o tempo inteiro na previsão, na agenda, no controle das coisas que vão acontecer, e se, por exemplo, uma coisa sai do foco ali, te causa um estresse. Pode não te desregular, mas causa um estresse. Para a criança com autismo, ou para o adulto com autismo que tem uma fixação com, não uma fixação, né, mas uma dificuldade de lidar com a mudança da rotina, por exemplo, ter previsibilidade é muito bom. Então, assim, olha, a gente vai brincar com esse avião agora, mas daqui a pouco a gente vai fazer tal atividade. E aí você já, né, a criança já vai entender isso. E aí, a partir disso, daqui a um tempo, você consegue fazer isso. Então, prever coisas que vão acontecer com a criança, geralmente já diminui muito comportamentos, assim, e é uma coisa muito básica, do tipo, olha, amanhã, né, se a criança vai começar com um psicopedagogo, por exemplo, amanhã você vai numa aula, né, ou começar a falar 2, 3 dias antes, né, se a criança não for uma criança muito ansiosa, de trabalhar essa questão de que alguma coisa vai ser inserida, alguma coisa vai mudar, novas coisas. Olha, tá chegando a hora, né, é muito comum que a criança se desregular com o sinal da escola, que geralmente é uma altura, né? Aí o que que o professor apoio pode fazer? Perto do horário, sei lá, o intervalo é 9h30, 9h15, 9h10, você fala para a criança, olha, daqui a pouco o sinal vai tocar. Então, para ela ter noção de que aquilo vai acontecer, né? Vai incomodar ela, né? Não é porque ela sabe que vai acontecer que não vai ser ruim, mas vai ser menos ruim. Então, eu acho que ter previsibilidade, né? Ter essa questão de trabalhar com o interesse da criança, isso é bem importante. E também entender que em alguns momentos a criança vai ter crise de desregulação sensorial. Eu e a Dani, a gente estava, eu, a Dani, a Tereza, a Bruna, a gente estava conversando sobre isso outro dia, e é exatamente isso. Assim, a criança vai ter crises de desregulação sensorial e ela vai ter comportamentos de birra. Quando ela tiver comportamentos de birra, ela precisa ser orientada para ter limites e lidar com a frustração e com isso. Quando ela estiver tendo uma crise de desregulação, ela vai precisar sair da sala, ela vai precisar de um ambiente calmo, e está tudo bem. Só que a grande questão é entender quando que esses momentos ocorrem. E aí é o que a Dani falou, é orientação. É entender quando esses comportamentos ocorrem, por que que eles ocorrem, quando eles ocorrem, porque é muito importante você entender a diferença, porque é o que eu estava falando com a Dani. Tem um caso que eu sei, né, de uma criança que todas as vezes que ela tinha comportamento de birra, todas as vezes que ela tinha crise de desregulação sensorial, ela ia para o parquinho. Eles tiravam da sala e ia para o parquinho. Eu também ia querer ficar tendo crise de birra o tempo inteiro. Eu ia querer ir para o parquinho. Muito melhor do que estar na sala. Então, assim, a grande questão é essa, é entender, olha, essa criança está tendo uma crise de birra, vamos trabalhar com limite. Ela não vai sair da sala. Ela vai lidar com aquele comportamento. Mas até o momento que ela dá conta. Agora, ela está tendo uma crise de desregulação sensorial. Não, você não vai forçar ela a ficar ali, você não vai forçar ela a estar dentro de um estímulo, por exemplo, numa apresentação de escola com um monte de criança com uma música numa altura. Então, é bem importante entender essa questão, assim, essa diferenciação, enfim. Não sei se eu respondi, mas é isso. Não tem uma receita pronta. É isso aí. Pô, gente, que delícia, né? Eu fico aqui até amanhã, porque adoro, adoro. Muito obrigada a todos, né? Tereza, quer encerrar aí? Só um instantinho, Dani. Matheus, mais cedo o pessoal pediu para que você repetisse os nomes dos dois livros que você citou aí, mais cedo um pouquinho, se você puder colocar aí, ou depois também para a gente enviar para o pessoal, tá? Aí, e depois você até citou um outro livro, e beleza, beleza. Aí depois você passa e a gente vai colocar no grupo também para o pessoal, né? Posso fazer o encerramento, Dani, ou você mesmo faz? Só um minutinho, que ficou uma pergunta para trás aqui da Ah, tá. Daniela. Rapidinho, Matheus. E quando a criança não aceita entrar na sala de aula, até que ponto devemos forçar para que ela fique naquele ambiente? Nossa, essa é difícil.
Mas eu acho que é entender, assim, o contexto, né? É sempre entender o contexto, assim, eu acho que é a Silvana que vai falar amanhã, não é? Eu acho que isso vai ajudar muito, assim, nessa resposta, porque realmente, assim, eu não sei se a Silvana concorda comigo, mas é entender por que que essa criança não quer entrar na sala, para além disso, assim, da força, né, de forçar ela ou não, assim, o que que está motivando ela a não querer entrar na sala? É o excesso de estímulos? Então, vamos pensar se ela pode usar um abafador, por exemplo, o auditivo. É uma questão de estar sentada num lugar que ela não gosta, que tem muito estímulo visual, é aquela sala que a criança tem, né, uma hipersensibilidade visual, e aí lá na frente tem um monte de coisa escrita, com 357 mil desenhos, que a criança vai cansar daquilo. Então, é entender, assim, por que que ela não quer entrar? O que que está causando aquilo? E aí, às vezes, a criança vai ser não verbal. E aí você vai ter que entender. O processo é mais difícil, mas é possível de ser feito, né? Então, é isto. É, então, vamos caminhar, agradecer a todos, e caminhar para o encerramento nosso, do nosso primeiro dia, do nosso primeiro simpósio do Campo das Vertentes, né? E que venham outros simpósios. Matheus, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada. Amanhã, no dia 11, a gente vai ter às 7 horas a palestra, a aula, né, com a psicóloga, a Silvana Santos, né? Ela vai falar sobre o que é a aba. E depois, às 8h30, a gente vai ter a Juliana Teixeira, a fonoaudióloga. Ela vai falar transtornos motores da fala, tá? Então, a gente aguarda todo mundo. E eu aproveito para fazer um agradecimento muito especial, muito particular, mais uma vez, ao Bruno e à Dani, por me lançarem esse desafio, mais um desafio, e me colocarem à frente na fala, meio que mediano aqui, tudo, porque eu era uma pessoa também que não queria muito ficar aqui, não. Mas eles me botaram aqui na frente. Aí eu tive que aceitar, eu acho que eu ainda chego lá. Mas agradeço muito por mais esse desafio, viu, gente? Obrigada e eu agradeço a todos a paciência de todos comigo e com a gente. Beijos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Arrasou, Tereza. Muito bom. Obrigada, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Até Tchauzinho. amanhã.